Oi, gente, eu sou a Carol Passos e esse é o episódio 0 do Pós-Fácil. A gente vai contar um pouquinho como que a gente chegou na literatura, qual que é a nossa história e os nossos primeiros livros e o que eles representaram pra gente. Eu sou a Stephanie Ciola. Eu e a Carol temos uma história um pouco parecida na nossa relação com os livros, porque nós duas somos de cidades do interior de Santa Catarina. A Carol é de Mafra, eu sou de Santa Cecília. E nós nascemos em cidades onde não tinha livrarias. Então, começa por aí, né? Então, a nossa relação com os livros se deu muito por influência de outras pessoas. A minha relação com os livros se deu muito por influência da minha mãe, que era professora. Então, eu acabava lendo o que ela tinha em casa, o que colava por ali. Eu estava até pensando, Carol, que por que eu comecei a ler os livros da minha mãe, assim, né? Se foi porque eu achava bonito ver ela lendo, ou qual foi que rolou, assim, né? E eu cheguei a uma conclusão muito interessante, uma grande descoberta da minha vida, que eu vou ter que levar para terapia, inclusive. Porque eu era uma criança muito introvertida, eu não gostava muito de socializar com as outras crianças, não ficava muito afim. E os meus pais viam isso como um problema na escola, tipo, no recreio, eu não querer ficar com as outras crianças, eu não querer brincar, eu não gostava de fazer exercício físico, não gosto até hoje. E nada contra, né? Eu sei que errado sou eu. Mas hoje eu penso que eu devo ter percebido ali naquele momento da infância que se eu estivesse lendo, já não era mais uma preocupação. Porque daí eles achavam ok, ela não interage com as outras crianças porque ela gosta mais de ler. E daí ficava um negócio legal, entendeu? Olha que bonita a menina, ela lê. E eu imagino hoje, né, com 34 anos, que talvez eu tenha começado a ler para ninguém me encher o saco porque eu não queria socializar. Duvido que eu tenha processado essa informação no meu cérebro com 8 anos de idade, mas eu imagino que a minha relação com os livros começou muito por isso, assim. Se eu ficasse na biblioteca lendo na hora do recreio, estava tudo bem, ninguém ia me encher o saco. Foi assim que começou a minha relação. Tu quer contar da tua experiência? Nancy, eu acho que é por isso que a gente é amiga. Acabamos de descobrir a origem da nossa amizade. Não, também, eu não gostava das outras crianças quando eu era criança, assim, eu tinha um sério problema com crianças porque elas gritavam. Mas eu comecei a ler muito influenciado pelo meu pai, né? A minha família não é uma família de leitores, né? A gente não enfim, assim, é uma família que vem de classe média baixa, né? Mas quando eu nasci, e depois, anos depois, eu descobri que meu pai fez 6 meses de faculdade de letras, assim, um pouco antes de eu nascer. Ele desistiu porque eu nasci, né? Ele já tinha o meu irmão e tal, e as condições não eram possíveis naquela época, né? Nos anos 80. E eu via muito ele lendo, assim, ele assinava muita coisa, e lá também, Mafra não tinha, eu sou no norte de Santa Catarina, né, nasci em Mafra, a gente tá falando como se todo mundo que ouvisse a gente conhecesse a gente, Stephanie. Mas não, tipo, Mafra e Santa Cecília, tranquilo, todo mundo já ouviu falar. Não, eu espero que tenha pessoas que não conheçam a gente que queiram ouvir a gente, né, mas tudo bem. E aí lá em Mafra não tinha, né, livrarias, mas ele assinava, vinha por assinatura uma coleção da Ed Ouro, tinha a coleção da Abril, coleção da Ed Ouro e os gibis da Turma da Mônica chegavam lá em casa por assinatura. E foi assim, de ver ele lendo, ver ele... A estante, a gente tinha uma sala de leitura em casa, assim, ó. Acho que o maior feito da vida dele foi ter construído uma estante de cima a baixo, assim, com os livros. E engraçado que ele já faleceu, né? E eu trouxe alguns para cá. E tem alguns que eu não tinha noção do que eram. E hoje, quando eu vou olhar, assim, é bem legal. É um exemplo desse, assim, só para eu... É o Ciranda de Pedra. Fugi agora do assunto que a gente tem para falar, mas... da Lígia Fagundes Telles, que é um livro que eu tinha lá em casa dessa coleção da Abril, e eu trouxe para cá, porque a Lígia hoje virou uma referência para mim. E é daquela coleção lá, né? Então, essa foi a minha influência da literatura, né? E dentro desses livros que vinham por assinatura, tem o primeiro livro que eu lembro da minha memória, que foi um livro que eu carregava para cima e para baixo, acho que eu li umas 5, 6 vezes,
que é os Robinson Suíços, que eu descobri hoje, ontem, pesquisando, que tem 2 nomes. Você pode encontrar ele como Robinson Suíço ou como os Robinson Suíços. E aí eu tive uma pequena decepção, porque esse livro para mim era muito especial, assim, mas eu descobri que ele é meio que uma cópia do Robinson Crusoe, feita para vender para pré-adolescentes, e foi o meu caso. Feita para vender para pré-adolescentes de Mafra. Ele foi escrito em 1812 e, como eu falei antes da gente gravar esse episódio, eu fui a última pessoa viva a ler esse livro, provavelmente. Ele foi escrito por... Não, e olha só, ele foi escrito supostamente por Johann Wyss, mas, que é um suíço, né? Mas não, parece que foi o pai dele que escreveu, e tem toda uma história por trás, mas é uma história de uma família suíça que está viajando para a América, e eles sofrem um naufrágio e eles ficam perdidos numa ilha. E todas as coisas que eles vivem lá, a sobrevivência deles e tal. Depois eu fiquei pensando até que é uma coisa meio colonizadora. Eu tive várias reflexões com esse livro, sabe? E aí eles ficam lá nessa ilha e o pai conta várias histórias. E essas histórias eu lembro um pouquinho, assim. Então foi esse livro que eu tinha lá, que eu guardava. Eu não sei que fim teve, porque eu não sou apegada a livros, tem esse detalhe sobre mim também. Eu distribuo os meus livros, assim, não tenho problema nenhum. Tem alguns só que eu não dou de presente, mas se foi, né? Se foi, e acho que ele rendeu o que tinha que render, né? Deu o que tinha que dar. Foi isso. E você? Eu sou apegada a livros, mas eu também não tenho esse que foi o primeiro livro, assim, que eu tenho a memória, que foi o livro que me pegou, assim, né? Que me cativou. O livro que eu tenho na memória, que foi assim, o livro que me fez ter gosto pela literatura, foi O Menino do Dedo Verde, que é do Maurice Druon, francês, e esse livro foi escrito na década de 50. Eu descobri isso de ontem para hoje, porque eu jurava que era um livro brasileiro. E aí eu fui dar um Google para lembrar do livro e descobri que é francês e era da década de 50. Eu imagino que eu fiz essa confusão, porque nessa mesma época a minha mãe me deu também o Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro nacional, né? E eu gostava dos dois. Fui tentar relembrar a história de, tipo, como é que esse livro chegou em mim, por que eu gostei tanto e tal. E também esse lance que a gente falou, da gente ser muito influenciada ali, né, pelos nossos pais. E como lá em Santa Cecília não tinha livraria, então dependia muito do que tinha na biblioteca da escola, que era uma biblioteca ok na minha época. Hoje é uma biblioteca monstro, assim, lá na escola em que eu estudei. Ela é grande, tem 2 andares, é bem massa, assim. Na época que eu estudei era pequena, e eu lembro bem que, tipo, na prateleira, na estante de baixo, assim, ficavam os livros do Monteiro Lobato, que era o que eu lia, sem senso crítico, né? Hoje estou nessa reflexão como estudante de letras por causa do racismo na obra dele, e que a gente precisa refletir. Desculpa um minuto para dar uma militada. Um segundo. E eu lia um pouco dos livros da escola, mas eu lia o que minha mãe estava lendo. E minha mãe tinha em casa, que eu acho que, certo, quando ela viajava, ela comprava alguma coisa de livro, assim, e ela tinha os livros do Paulo Coelho, que ela gostava muito, uns de Sidney Sheldon, Danielle Steele e Agatha Christie. Só que eu tinha, tipo, eu tava começando a ser alfabetizada, né, gente? Daí lá e pegava um Paulo Coelho para ler, não funcionava muito bem. E teve um momento que eu devia ter uns 10 anos de idade, sei lá, que eu peguei um livro dela, da Danielle Steele, para ler. E não lembro o nome do livro nem nada. Eu só lembro que tinha uma parte do livro que dizia assim: o relógio tic-taqueava não sei o que lá. E eu fiquei tipo, como assim tic-taqueava? Peguei o dicionário, essa palavra não existe. Tipo, não cabia na minha cabeça que um escritor podia inventar uma palavra, entende? E eu fui questionar minha mãe sobre isso, tipo, ô mãe, tic-taquear é verbo? E ela, não. E aí, tipo, fiquei numa crise, parei de ler o livro, fiquei magoada. Mas eu acho que ali a minha mãe percebeu que eu estava lendo coisas que eu não deveria estar lendo naquela idade, né? E aí ela começou a encomendar alguns livros mais, assim, né, apropriados para uma criança ler. Foi aí que O Menino do Dedo Verde surgiu na minha vida. Eu lembro do momento em que eu li esse livro, que eu estava no sítio do meu avô, e eu acho que era férias de verão, porque eu lembro de estar calor e tinha um pé de caqui. E eu gostava muito de subir naquele pé de caqui, eu lembrei daquele momento, assim.
E ele conta a história de um menino do Dedo Verde. Ele descobre que tem um poder mágico onde ele toca, nascem flores. E agora eu fui ler um pouco mais para tentar relembrar a história, assim. Ele tem uma relação legal com um jardineiro e... Agora eu sei que esse é um livro ecologista e anti-guerra, mas eu não tinha a menor noção disso naquele momento, porque o pai do menino acho que é o pai, tem uma fábrica de armas e tá para estourar uma guerra e o menino quer impedir essa guerra, e aí ele vai lá na fábrica e bota o dedão nas armas para que nasçam plantas para ele não utilizar as armas. Eu fiquei pensando, ele é um jovem místico. Um jovem místico. E se eu fosse uma menina do Dedo Verde, era algo que eu poderia tranquilamente fazer para boicotar a empresa do meu próprio pai, que me sustenta. E adorei saber disso, né? Eu realmente não lembrava dessa história, até fiquei com vontade de reler o livro, sabe? Eu pensei, pô, deve ser bem legal esse, né? Grande menino do Dedo Verde. Um eco chato menino. Que engraçado isso, dos livros impróprios também, né, para leitura. Eu lembro que um livro que eu queria muito ler e que eu comecei a ler quando eu era criança foram os livros do Henry Miller, porque o meu pai gostava muito do Henry Miller, e eu lembro até hoje do Trópico de Capricórnio. Mas, enfim, eu lia meio escondido. Assim, eu sabia que aquilo aí não era apropriado, né? Proibidão. Mas, poxa, que baita curiosidade. A gente vai falar ainda sobre os livros da nossa juventude, né? Agora a gente tá nos claro. Que, né, assim, que teve coisa assim não muito apropriada, né? A Carol leu um livro que provavelmente era fake, né? É por isso que eu sou assim. Você que me conhece, é por isso que eu sou assim. Quem me conhece sabe. E eu também fico pensando se foi... Porque eu comecei a gostar de planta, não é uma coisa que... eu já era uma criança encantada por plantas. Não, nem uma adolescente. Mas agora, na vida adulta, eu gosto muito, tenho muitas plantas em casa. Então, às vezes, eu fico nessa de pensar, tipo... Qual o poder de influência de uma leitura quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade pode ter feito na minha vida, assim, né? Porque não dá para negar que esse é um livro com uma certa militância ali, né? Tipo, é anti-guerra, é ecologista, né? Tem todo esse lance, assim. E eu me identifico, mas eu duvido que eu tenha racionalizado isso naquele momento, né? Mas recomendo aí para os pais e mães de crianças que esse livro aí dá para dar para os filhos tranquilamente, pelo que eu vi, assim, né? Mas avisem a gente se não valer a pena também, né? Porque podemos estar dando umas indicações meio furadas. O meu eu não recomendo, porque seu filho pode virar um colonizador. Então, melhor não. Eu assim, ó, eu fui, acho que foi... não, é sério, assim, não. Eu depois que eu fui pesquisar esse livro, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu deveria ter inventado um outro livro para falar. Um mais cult, sabe? Uma coisa que criasse uma imagem, né? A pessoa que não nos conhece vai pensar o quê, né? Assim, mas tudo bem, né? Tudo bem, era o livro que tinha ali, eu gostava muito deles, porque eles sobreviveram, né? Sobreviventes. E você não leu as Poliana, Carol? Porque depois minha mãe também deu as Poliana. Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. Eu nem sabia que tinha esses 3 níveis. Eu não sabia. Eu não li Poliana, mas eu li muito Coleção Vagalume, né? Assim, os meus livros depois, assim, foram Coleção Vagalume, né? Que eu lia bastante também. Porque, assim, a minha escola também, falando de biblioteca, eu estudei em escola pública também, era muito pequena a biblioteca, assim, era tão pequena que a gente não podia emprestar muitos dos livros que tinham lá, assim. Então, só os livros que era meio que, sei lá, que o governo recebia a rodo, daí a gente podia emprestar, mas senão a gente tinha o horário da leitura, que era uma vez por semana, e a gente ficava lá na biblioteca lendo. E eu lembro que eu marcava a página, porque depois, na outra semana, quando eu fosse lá, ia estar o livro onde eu tinha lido, né? E ninguém mexia nos livros, porque os meus colegas não gostavam muito de ler.
E aí eu lembro também de ter emprestado um livro que eu não sei qual livro que é, mas que foi muito maluco para mim, assim. Que era um que você pegava, se você abria ele, daí tinha história, e ele falava assim, o personagem lá ia fazer tal coisa, e você tinha que decidir. Então, se o personagem tomasse uma decisão XY, você ia para uma página, e aí a história mudava. Então, imagina, eu fiquei a semana inteira lendo aquele livro todo maluco, e eu lembro que foi realmente de ficar uma semana com ele, assim, mas eu não lembro que livro é. Não lembro mesmo. Era um Você Decide da literatura infanto-juvenil. Era Você Decide. Era uma coisa meio RPG, sei lá o que, aquilo lá. Não sei o que é. Se alguém coisa souber. de criança nerd, né? Coisa de criança nerd. Mas eu não lembro de ter lido esses outros. Eu, Paulo Coelho, depois eu li na adolescência, né? Acho que a gente vai ter que ter esse episódio sobre Brida, que eu achava que eu era bruxa. E queria ser bruxa. Mas eu não lembro, assim, de ler esses outros mais dessas coletâneas, sabe? Eu não lembro mesmo. Eu lembro, porque nessa época eu lembro que a mãe deu As Polianas e também O Pequeno Príncipe, que eu tenho bem a memória, assim, desse mesmo momento, assim, eu ter lido esses livros. E que, assim, a Poliana, eu lembro que deve ter sido o primeiro livro que eu problematizei na vida, assim, né? Que eu li e pensei, peraí, minha filha, um pouquinho menos, né? Que a Poliana, sim, era uma jovem mística. Porque a menina se fudeu e tudo era, ai, como eu estou contente. E para ela ver o lado bom de tudo, assim. E eu lembro, tipo, era chata pra caralho, assim. Só que o problema não era só ser chata, era que eu via, assim, ó, Poliana, mulher, questione alguma coisa, entendeu? Tipo, não dá pra ver só o lado bom. E eu ficava meio indignada com isso. Tipo, ela tinha uma história super triste, que eu não lembro exatamente, acho que perdeu os pais, assim, órfãos, sabe? Tipo. E daí eu lembro que teve um momento que ela tem, não sei em qual dos 3 livros, que ela quebra o pé. E ela fica, ai, como estou contente. E eu tinha quebrado meu pé. E eu não tava nem um pouco contente. Eu tava puta da cara. Porque era férias de verão, eu não podia brincar, tava um calor desgraçado. E aí eu fiquei tipo, cara, sabe? Como assim você tá contente? Que fraude, sabe? Tipo, não me convencia a Poliana. E aí fiquei meio revolta. Mas as minhas primas leram também, que a minha mãe fez todo mundo ler, porque qual que é o intuito, né, do adulto? É fazer a criança olhar o lado bom das coisas, apesar das coisas ruins. Domesticar, Né, é legal incentivar isso, mas não força a barra, né? Tipo, pô, essa menina tinha que se indignar um pouquinho, né? Se lamentar um pouco, dar uma reclamada, né? Porque não dá. E aí eu não recomendo esse. E O Pequeno Príncipe eu gostei por bastante tempo. Acho que só agora na vida adulta que eu fico pensando, facilzão ser legal morando sozinho num planeta. Mas enquanto eu era criança e adolescente, eu gostava bastante do livro. Eu li mais de uma vez e gostava. Eu nunca li O Pequeno Príncipe. Aí nunca li. Mas eu lia muito gibi também, né? Assim, lia a Turma da Mônica e tal. Eu gostava bastante da Turma da Mônica. Nossa, eu tinha uma boneca da Mônica que ela era uma cabeça de borracha, que ela era maior que eu. E ela era tão pesada que às vezes ela batia na minha cara, ela caía, eu machuquei meu dente. E daí foi muito engraçado. Não, essa história é boa. Eu tinha essa boneca, e aí a minha mãe sabia que eu amava a Mônica, assim, eu tinha tudo da Mônica, assim, camiseta da Mônica, não sei o que da Mônica e tal. E o meu tio, minha madrinha lá de Curitiba comprou essa boneca, e eles trouxeram essa boneca. E ela era, o corpo dela era de tecido, assim, e a mão, os pés e a cabeça eram de borracha, mas pensa numa boneca pesada. Só que não tinha a ela de vestido vermelho. Não tinha. Mônica de vestido vermelho. Não, tinha, mas quando eles foram comprar, não tinha ela de vestido vermelho. Não tinha. Só acharam uma que ela usava uma roupa que era uma blusinha de moletom, uma bermuda e um boné. E imagine, quando chegou aquela Mônica de boné, eu ficava assim, mãe, por que ela tá de boné? Assim.
E com aquele cabeção, né? Ela era skatista. Eu juro pra você que ela era skatista. Ela era skatista. E aí e essa Mônica, meu Deus, eu não sei o que é minha mãe, até tenho que perguntar isso pra ela, o que ela fez com essa Mônica, mas a minha mãe não queria dar pra ninguém, assim, porque acho que deve ter custado, sei lá, 5 mil reais pra época. Que não era nem reais, era outra coisa. Pô, com uma Mônica skatista devia ser uma raridade, né? Não, e coitado da minha madrinha trazer de ônibus aquela boneca pesada. E eu me machuquei várias vezes com ela, porque ela batia, eu tinha roxo, assim, porque eu ia erguer ela e ela era pesada, ela caía assim na minha cabeça. Mas ela era inseparável. Eu andava com aquela Mônica, assim, ó, pra tudo. Eu dormia com ela, que ela era minha Sua amiga, tua melhor amiga. Beijo, Mônica! Tá me ouvindo? Grande abraço. Desculpa qualquer coisa. Mas era. E o boné dela, eu tentava usar, só que a cabeça dela era tão grande que o boné dela ficava gigante. Então não dava pra usar nem o boné dela. Mas ela não usava muito boné, assim, porque na época eu tinha uma questão assim que eu achava que ela tinha que ter vestido vermelho, né? Assim, então, hoje em dia eu já penso que ela era transgressora. Eu gosto de ter tido uma boneca de boné. Uma Mônica transgressora. Eu vou procurar no Google pra achar essa Mônica. Não, procura. Eu não lembro se era. Eu lembro. Eu não sei se ela era skatista, mas eu falava pra todo mundo que ela era skatista. Vamos considerar. Vamos aceitar como verdade, né? Eu acho que também uma coisa que. Não sei se lá em Mafra era assim, mas talvez a gente tenha lido tanto gibi, porque era o que tinha na banca da cidade. Porque lá em Santa Cecília tinha uma banca na rodoviária, que era a banca do Alemão. E tinha gibi da Turma da Mônica lá para vender, então eu acabava lendo bastante gibi, porque sempre chegava gibis novos lá, assim, era bem legal. E tinha também aqueles livros tipo Júlia, Sabrina, e minha mãe acabava lendo esses livros também porque era o que tinha, sabe? Então, tipo, eu acho que eu demorei muito para ler alguma coisa porque eu realmente quis ler aquilo, ou gostava, ou eu estava curiosa para conhecer determinado autor. Não rolava muito isso, porque era o que aparecia na frente, daí a gente lia, assim, mas dos gibis da Turma da Mônica eu realmente gostava de verdade, assim. Se eu pegar algum para ler agora, eu acho que eu fico lendo aqui tranquilamente, assim, porque histórias muito divertidas, né? Eu adorava o Chico Bento. Acho que era o que eu mais gostava, era o Chico Bento. Não, são histórias muito, muito boas, assim, a gente recebia os gibizinhos mensalmente, vinha 5, assim, né, não, ele vendia por assinatura, Editora Globo, tinha assinatura, assim, eu lembro até hoje, assim, o pacote era cinza e escrito assim, Editora Globo, eu já sabia que era o gibi da Mônica, mas eu não podia abrir, meu pai tinha que te abrir, meu pai tinha essa coisa, assim, com unboxing, ele chegava assim, as revistas todas, os livros todos, tinha que esperar ele vir do trabalho para abrir, assim, eu ficava, meu Deus, eu quero abrir esse negócio. Daí ele tinha ele que ver primeiro, assim, não sei porquê, coisa dele. E eu lembro disso, assim. E essa coisa de gostar, né, de saber o que você gosta de ler, eu tive sorte, porque daí depois eu fui para uma escola particular, e eu tinha aula de literatura e a minha professora era muito boa. E eu lembro assim que era uma das minhas aulas preferidas, depois de história. E aí eu fiz um caderno que eu copiava os trechos dos livros, daí eu colava adesivo, aí eu fazia não sei o quê, fazia toda. E eu era muito, nossa, muito patético. Mas eu levava, mostrava para a professora assim: olha, professora, meu caderno. Ela nem precisava fazer aquilo, sabe? Nem precisava, mas eu fazia. E também perdi esse caderno, mas ele era bem bonitinho, assim. Aí depois eu fazia sobre as fases da poesia, aí fazia tudo. Daí ali nessas leituras pré-vestibular, né, assim, eu li todos os livros do vestibular, assim, a carteirinha do meu colégio, da biblioteca, assim, foram 3 carteirinhas, eu lembro, assim, que eu tive que renovar, porque eu simplesmente, assim, foi um universo, assim, que abriu quando eu comecei a estudar literatura no colégio, porque essa questão da professora analisar também, trazer o contexto das obras, claro que tinha livro, assim, que eu acho que
era muito denso para eu entender para a época, assim, por exemplo, os próprios livros da Clarice Lispector, né? A própria Lígia. A Lígia até foi uma escritora que eu comecei a ler naquela época. Mas eu lembro, assim, da gente ter umas conversas muito de autores, assim, e eu lembro de chegar na faculdade e ter pessoas que não tinham aquelas informações sobre esses livros. Então, eu tinha uma professora de literatura muito boa, que eu só lembro que o nome dela era Cleide, o resto eu não me lembro, me desculpa, professora Cleide, mas grande professora de literatura. Muito boa mesmo, assim. Altas aulas. Eu tenho uma percepção de que teve um momento ali entre a minha adolescência e aí até eu chegar na faculdade em que eu deixei de ser uma grande leitora. Eu lia mais ali na infância e aí depois eu parei de ler ou lia muito pouco e tal. E aí na faculdade de jornalismo foi que eu voltei a me interessar. Mas eu tenho só que assim, uma leitora de livros, quero dizer, né? Porque eu lembro que teve aí um momento daí também entre a minha infância e adolescência que o meu interesse não era mais livros em si, mas eu lembro da primeira revista, ou única, que minha família assinou lá em casa, que era a revista Dinossauro, que eu gostava muito de dinossauro. E de filmes e qualquer coisa sobre dinossauro. Eu gosto ainda, até hoje. E aí, do jeito que você tinha esse caderno aí, que você anotava as coisas sobre literatura, eu tinha uma pastinha em que eu recortava tudo que eu aprendia sobre dinossauro. E daí eu dizia que eu queria ser arqueóloga quando eu crescesse, porque daí eu descobri que existia arqueologia, né? Mas, né, não. E aí eu tinha essa pastinha que eu colecionava várias coisas, e aí eu tinha um dinossauro que brilhava no escuro e umas coisas assim, porque vinha na revista, tipo, cada edição da revista vinha uma peça para montar um esqueleto de um dinossauro que brilhava no escuro. Era muito legal. Na época Eu também lembro tinha... disso. Tu lembra? Ele era bem massa, era um Tiranossauro Rex, né? E tinha aquele chocolate surpresa também, que uma época toda foi uma coleção inteira de surpresa que tinha dinossauros. E aí vinha com um cartãozinho assim, falando dos dinossauros e tal. Uhum. Daí eu colecionava aquilo também. Então daí teve um momento ali que eu fiquei meio focada em dinossauro, sei lá, deve ter sido um momento de uns 5 anos. E tive uma boa professora de literatura no terceirão, que aí eu fui para uma escola particular. Ali eu tive um interesse genuíno, daí que eu acho que já foi uma coisa minha mesmo, porque daí estava lendo os livros para o vestibular, não gostava de muita coisa que tinha que ler, assim, porque principalmente das obras do romantismo, mas foi o meu primeiro contato com Machado de Assis, e aí eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e li O Alienista, gostei muito do Alienista, gosto muito até hoje. E nessa época eu aprendi que o Machado de Assis era branco. Também é uma memória a se considerar, porque, né, agora tem todo um movimento em defesa da gente reconhecer o Machado de Assis como um autor negro, né, um grande autor negro, fundador da Academia Brasileira de Letras. E que não tem nenhuma pessoa negra hoje, inclusive. Mas ali, então, que eu comecei a entender qual era o meu gosto. Mas, né, ali pelo Machado de Assis, assim, que ainda, né, gosto muito. Agora, estudando na Faculdade de Letras, estou aprendendo muito sobre ele. Cada vez eu gosto mais, cada vez que eu leio eu gosto mais. Eu acho que o cara é genial, realmente. Mas demorou, então, assim, acho que eu tive um tempo em que eu não li nada, assim. E aí, no terceirão, comecei a ler. Daí no curso de jornalismo a gente teve que ler, né, amiga? Porque daí, né, a realidade se impôs. Tem uma coisa que os cursos de jornalismo faz é fazer a gente ler, né? Pelo menos isso. Faz mais. Não, claro, né? Mas assim, né? Pelo menos isso, né? Mas uma coisa também, né, que a gente lia muita coisa teórica, assim, né? Mas também faz a gente aprender a ler, né? Então, se você já tem o gosto pela leitura, facilita bastante o processo, né? Porque exigia muito, né? Ele cria o hábito, né? E também tem aquela parte também do jornalismo literário, também, que é depois o interesse pela escrita, né? E tudo mais, né? Tudo isso o curso de jornalismo ele acaba trazendo também, né? Mas a gente não conversou assim como que a gente vai terminar esse episódio. Como será que a gente vai terminar? Eu tô a gente já falou da nossa memória da infância, né? Então tá a missão cumprida. Eu acho assim que agora a gente pode dar um spoiler, né? Que o nosso primeiro episódio a gente já planejou, né? E, na verdade já fizemos até várias pautas e vamos falar sobre autoras negras que
Qual que é a ideia, né, desse podcast agora que a gente vai estar finalizando o episódio? Mas é a gente trazer leituras que a gente tem que estar fazendo e leituras que nós já fizemos e que tem como alguma conexão, trazer um pouco do cenário, né, da história, um pouco desses autores, do contexto que escreveram esses livros e por que essas histórias nos tocaram, e até mesmo essas conexões emocionais com a gente, né, com a nossa história mesmo, né. Então esse podcast é realmente, como a Stephanie falou lá no episódio, no trailer foi, que a gente está trazendo o que a gente faz no nosso WhatsApp, né, que são as conversas sobre os livros, e a gente está sempre trocando, e a ideia também é trazer outros conteúdos que possam complementar o que a gente está falando, né. A ideia não é ser críticas literárias, como vocês já perceberam nesse episódio, né. Vai ter muita bobagem que a gente vai falar, provavelmente, porque... Perdão, já pedimos perdão. É nosso jeitinho. Mas a gente quer trazer também, né, coisas legais e conteúdos, e incentivar também as pessoas a lerem, né, e é isso, né, é sobre isso. E tá tudo bem. E achei engraçado que... ia comentar que tu falou, tu não cogitou ser arqueóloga, mas uma menina do dedo verde, tu cogitou... Isso me chamou um pouco de atenção. É o que tinha, né? É mais fácil cuidar de planta do que de dinossauro, eu acho, né? Claro, com certeza. Agora já fomos pra bobajada. Agora a gente tem que encerrar, né? Já deu. Começamos a se perder. Já foi. E não estamos nem bebendo ainda, nem nada, né? Então, a gente tem uma pretensão, por enquanto eu e a Carol estamos longe uma da outra, mas nós duas já tomamos a segunda dose da vacina, estamos muito felizes. E a gente tem aí um sonho de gravar episódios presencialmente, tomando um negocinho, né? Um chazinho, um drinkzinho, um vinhozinho, e falando assim pessoalmente, porque talvez o papo também flua melhor. A Carol já é assim uma podcaster vivida, eu sou uma pessoa que não, mas acho que vai ser uma experiência bem legal, porque a gente gosta de falar sobre livros e assim a gente tem mais um motivo para fazer isso. Mas o que a gente vai fazer aqui é isso, é falar sobre nossas leituras e como elas nos tocam, não fazer uma crítica literária do livro tal, porque se a gente não gostar do livro, a gente nem vai falar dele aqui, né, para começar a conversa. Então a gente vai falar daquilo que a gente gosta de ler e recomendar e tal. É isso aí. Caroline. Isso, não, e daí, já que eu sou podcaster mais experiente, né, a gente tem que encerrar pedindo para as pessoas comentarem, né, mandarem sugestões pra gente, falar o que vocês acharam, né, do episódio. A gente ainda não pensou como é que a gente vai distribuir, mas na verdade eu já pensei um pouco, mas eu não consigo com a Stephanie, como que a gente vai distribuir esse episódio. Mas, enfim, sigam a gente aí, né? Vai estar aí no Spotify, né? Tá aí no Spotify, vocês estão ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma, né? Não vamos ser centralizadoras aí. Não. E é isso, né? Continuem acompanhando a gente pretende fazer esse podcast surgiu há uma semana, vamos ser honestos, assim, a gente não planejou muito. Mas as ideias são bem boas e modéstia à parte também. Eu tô aqui falando, né? A nossa equipe de redatores aqui trabalhou muito para isso. Então, acompanhem, sigam. Tá bem? Até o próximo Beijo, episódio. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.